Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Eu tô aqui de novo para trazer um novo conteúdo para você e hoje esse assunto é de interesse de muita gente. Quem aí nunca se perguntou o que é uma macro ou como trabalhar com ela? Pois é, eu vou mostrar nesse vídeo rápido como que você pode criar algumas macros para talvez facilitar ali o seu trabalho, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora. Seguinte, tá vendo aqui, ó, essa planilha que eu acabei de criar? Essa planilha aqui, ela vem com alguns alertas. Que tipo de alertas? Eu tenho aqui um conjunto de produtos, certo? E esse conjunto de produtos, ele tem uma quantidade, né, de estoque mínimo e uma quantidade em estoque que vai fazer com que esse alerta seja disparado. Como assim? Se eu tenho um estoque mínimo de 30 peças e eu tenho 30 pacotes de arroz dentro do meu estoque, ele já liga um alerta de atenção, por quê? Porque assim você já sabe que já está na hora de repor o estoque, para não deixar faltar, ok? Quando você vê que o estoque mínimo está lá em 30 e eu tenho 29 pacotes, é sinal que o estoque está abaixo, então já passou da hora de comprar para não faltar. E o adequado é quando ele está bem acima, né, do meu nível de estoque mínimo, igual aqui, o meu estoque mínimo é de 45, mas a quantidade que eu tenho desses pacotes aqui é de 68 no meu estoque, então esse está adequado. O que eu vou mostrar aqui para vocês é como que vocês vão conseguir filtrar esse tipo de informação aqui, sem você precisar acessar o filtro. Vocês verem que aqui eu já coloquei o filtro para simplificar mais ainda o caminho. Mas o que você tem que fazer? Você tem que inserir o filtro. Aí, se você quer ver apenas o adequado, você vem aqui na setinha, desmarca todos os nomes, vem no adequado, para depois clicar em OK. São pelo menos 4 ações que você tem aí só para exibir esse nome adequado, certo? Então, o que eu vou mostrar para vocês é como que vocês vão fazer isso, como que vocês vão automatizar essa planilha para que com apenas um clique você consiga exibir a informação que você quer, ok? Dá um pouquinho de trabalho no início, mas nada que te pare para você simplificar o seu trabalho, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é macro? Macro, como eu já tinha explicado antes em alguns posts meus anteriores, macro é um gravador de ações. Esse gravador de ações ele vai gravar absolutamente tudo que você fizer dentro do Excel. Então, o que eu vou fazer aqui agora é gravar a minha ação de filtrar, para eu conseguir exibir determinada palavra ou limpar minha planilha para voltar ao que estava antes. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir no menu Exibição. Tá vendo que lá no cantinho vai ter uma opção, uma ferramenta chamada Macros? Pois é, nessa ferramenta você vai clicar na setinha e vai vir na opção Gravar Macros. Clicou em gravar macros, olha o que vai acontecer aqui. Você tem uma caixinha e nessa caixinha você vai ter que definir o nome da sua macro. Então vamos arrastar aqui um pouco para o lado e vamos ver. Qual que é a primeira macro que eu vou criar? A primeira macro que eu vou criar aqui é a de adequado, certo? Então eu vou digitar o nome dela adequado. Lembrando que no nome da macro eu não posso colocar espaços e eu posso colocar alguns caracteres, mas geralmente se você conseguir colocar em uma palavra só vai ser o melhor, tá? Então aqui no caso eu não coloquei nenhum espaço, vai ficar só como adequado mesmo. Clica em OK, prontinho. Tudo que eu fizer a partir de agora está sendo gravado. Como que eu sei disso? Tá vendo lá na barra de status, aqui embaixo, o sinalzinho de parar gravação? Esse sinalzinho indica que quando eu terminar de fazer a gravação da minha macro, eu vou poder vir aqui, parar ela para mim poder dar andamento no que eu estava fazendo antes, tá? Então agora o que eu vou fazer? Como eu já estou com o gravador ligado, eu vou clicar na setinha aqui, vou desmarcar todas as opções e marcar somente o adequado, porque eu quero ver apenas as informações de adequado. Veja só, foram exibidas aqui. Essa ação que eu acabei de fazer é para exibir somente adequado. Então, como eu terminei de gravar essa ação, eu venho aqui e clico nesse quadrinho ou simplesmente venho aqui na setinha e clico em parar gravação. Prontinho. Acabei de executar, de criar minha primeira macro. Qual que vai ser a segunda macro que eu vou criar? Eu quero uma macro que vai fazer eu voltar a tabela do jeito que ela estava antes, para eu não precisar vir aqui e limpar o filtro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou clicar na setinha, eu vou gravar outra macro e vou colocar o nome dela dessa vez de limpar. Quando eu clicar em OK, veja só, estou gravando tudo agora. O que eu vou fazer? Eu vou voltar a minha tabela como ela estava antes. E aí, quando eu falo isso, eu posso vir em limpar filtro de alerta ou eu posso simplesmente marcar tudo e clicar em OK. Prontinho, voltei a minha tabela do jeito que ela era antes. Cliquei aqui no título para encerrar minha ação. Pronto, vou parar de gravar minha macro.
Então, teoricamente, eu já tenho duas macros. Eu tenho uma macro para exibir adequado e a macro para exibir, para limpar aquilo que eu acabei de fazer. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar dois botões. Um para exibir somente o texto adequado e outro para limpar esse filtro que eu acabei de fazer. Como que eu vou criar esse botão? Eu vou vir aqui no menu Inserir, vou vir dentro da opção Formas e vou escolher uma figura. Vou desenhar um retângulo com essa figura que eu escolhi aqui, porque depois eu vou formatar ela direitinho e vou fazer uma cópia dela. Pronto, fiz a minha cópia. Beleza. O que eu quero com isso aqui? Eu quero fazer o seguinte, eu quero dedicar um botão para clicar, para exibir somente o adequado, e o outro botão para limpar. Então, esse primeiro aqui eu vou digitar adequado, e nesse outro eu vou digitar limpar. Prontinho. E agora eu vou formatar para que eles fiquem de maneiras diferentes. O meu adequado aqui, ó, sempre que eu clico em alguma forma, vai aparecer uma ferramenta aqui, que é as ferramentas de desenho, uma barra de ferramentas de desenho. E aí eu venho dentro do menu formatar, vou escolher um outro preenchimento para ele, vou colocar aqui um preenchimento verde, vou colocar sem contorno de forma, e o efeito da forma eu vou colocar um 3D aqui para ele ficar um pouquinho diferente, ok? E agora também o que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui o meu texto para ele ficar bem no meio certinho. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa com limpar, só que com uma cor diferente. Então eu vou colocar ele na cor vermelha, um vermelho mais escuro, vou tirar a borda e vou colocar um efeito 3D. Prontinho. Acabei de criar um botão para cada. Agora, como que eu faço esses botões funcionais? Porque se eu clicar aqui, ele ainda não está fazendo nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir as macros que eu acabei de criar a eles. Porque assim eu vou dar esse comando para cada um desses botões e toda vez que eu clicar em cima deles, eles vão fazer o que eu tinha gravado. Então, vamos lá. Clique com o botão direito em cima do adequado, venha na opção Atribuir Macro. Cliquei em Atribuir Macro, olha o que aparece, essa caixa aqui com as duas macros que eu acabei de gravar, adequado e limpar. Como eu estou fazendo o hiperlink aqui, ó, do adequado, como eu estou linkando o adequado com a macro que eu estava fazendo, então eu vou selecionar adequado e vou clicar em OK. E a mesma coisa eu vou fazer com limpar. Vou vir em Atribuir Macro, vou clicar em Limpar e depois clicar em OK. Prontinho. Se eu clicar fora desses desenhos, automaticamente o comando já está sendo executado. Vamos ver se vai funcionar? Eu clico em Adequado e veja só, eu acabei de filtrar somente pelo adequado. Se eu clicar em Limpar, olha o que vai acontecer, a minha tabela volta para o que era antes. Beleza? Na próxima aula eu vou concluir essa tabela aqui para a gente conseguir fazer a visualização das demais palavras também. Então, se você quer aprender, sugiro que você fique de olho nessa próxima aula que vai estar imperdível. Beleza? Valeu!